A Daniela sempre pede para assistir depois, porque de terça-feira eles estão com atividade, né? Lá no Me Ajude. Então eles assistem depois. E agora a gente está transmitindo no Facebook também. Eu aprendi a baixar do Skype para o computador, e aí eu jogo no YouTube, e aí fica até mais fácil, né, de assistir, porque assistir diretamente no Skype, ele começa a travar muito, né, as pessoas falam. Então, ficou uma coisa legal, assim. Tá gravando aí? Pode começar, gente? Amor, esposa? Está gravando. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. O grande pecado. Vamos lá. Vamos ver se começa aqui. Estou tentando pôr aqui. Ah, pronto. O grande pecado. A primeira coisa que uma pessoa, principalmente de tradição evangélica, pode vir a estranhar nesse título, desse capítulo, deste livro, é justamente o fato de parecer demonstrar que há um pecado maior do que os demais. Isso porque no meio evangélico existe um jargão que fala assim: não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Tudo é pecado diante de Deus. Tudo que é pecado, né? Não que tudo seja pecado. E isso é baseado, por exemplo, em passagens como de Isaías, que diz que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, em passagens que diz que Deus é santo e não atura o pecado, que diz lá em Romanos que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então é um jargão que é até bem intencionado, mas é isso, é um jargão, porque não é verdade que todos os pecados sejam iguais. Pecados são pecados e são errados, mas nem todos são iguais. O C.S. Lewis, propriamente dito, não coloca essa discussão nesse capítulo, porque ele já toma isso como um pressuposto aceito já. Mas eu preciso introduzir com isso. Então você tem passagens, por exemplo, assim, em que Jesus diz assim: tudo será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Então aqui você já vê que há uma diferença. Ou então você vê assim, lá na primeira epístola de João, quando diz assim, há pecados que não que são para a morte, por isso digo que vocês nem devem orar. Então aí, há pecado que é para a morte, há pecado que não é para a morte. Quando Jesus fala com Pilatos, né? Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, maior pecado tem. Então, esse jargão que fala não existe diferença entre pecadinho e pecadão é um jargão, não é verdade. É mais uma falha aí do movimento evangélico popular, né? Porque existe sim diferença entre pecados. Como o Senhor vai tratar isso é assunto do Senhor, mas que há diferença sim, né? Não posso ver como uma coisa. Não sei se tem alguém aqui que é viciado em Coca-Cola, refrigerante, bolacha. Então, a pessoa come umas bolachas a mais, toma umas Coca-Cola e vai achar que está no mesmo nível de erro do que uma pessoa que comete um homicídio, né? Os dois são um pecado, gula, né? Você está comendo além do que você precisa para viver e, aliás, comendo uma coisa que te faz mal. É ruim, mas falar que isso é igual a uma pessoa que comete um homicídio é um exagero, né? Então, assim, foge até é, esse jargão não faz sentido à luz da Bíblia e não faz sentido à luz do bom senso também. Então, enfim, não sei se eu convenci disso. Mas vamos lá. O Grande Pecado, capítulo 8, livro 3 da obra de C.S. Lewis. A gente sabe, vocês que já leram, que nós estamos falando sobre o orgulho aqui. Orgulho. O orgulho, segundo C.S. Lewis, ninguém no mundo está livre de sentir orgulho. Talvez algumas pessoas estejam livres de outros pecados, né? De outros erros. Mas do orgulho, segundo C.S. Lewis, ninguém está livre.
Todas as pessoas abominam quando notam o orgulho em outra pessoa. Nossa, como aquela pessoa é metida, orgulhosa, né? Ninguém suporta uma pessoa assim. Mas, segundo C.S. Lewis, ninguém, exceto o cristão, jamais se imagina culpado do orgulho. Talvez ele esteja pensando aqui pelo fato do cristão ser convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo e pelo fato dele ter contato com Deus Santo, uma experiência do Deus Santo, aí ele se vê realmente muito pequeno. Então, talvez seja isso. Eu acredito que o Lewis ele está pensando realmente não num cristão nominal, mas num cristão real, num cristão verdadeiro mesmo, quando diz que só o cristão, né, que o cristão ele percebe esse erro em si próprio. É a tese aí do C.S. Lewis. Se ele está certo ou não, é algo para a gente pensar. E o orgulho, segundo C.S. Lewis, quanto mais o temos, mais o detestamos nos outros. Aqui também não sei se ele está pensando assim em termos de uma categoria meio psicológica que fala que nós projetamos no outro aquilo que nós temos em abundância, né? Então, para o puro, tudo é puro, né? A pessoa pura, ela não vê maldade em quase nada. Vamos pensar assim, sendo que uma pessoa totalmente impura, ela vê impureza em tudo. Não sei se é nesses termos que o C.S. Lewis está pensando. Eu me lembrei de um testemunho de um pastor um dia, que ele dizia que detestava a cara que uma determinada pessoa fazia. Nossa, que cara de arrogante, que cara de orgulhoso essa pessoa tem. Detestava. Aí um dia disse que ele foi pregar em algum lugar, bateu uma foto com os irmãos, ele olhou para a foto e ele viu que ele estava com a mesma cara que ele tanto criticava no outro. Então, não sei se é nisso que o C.S. Lewis estava pensando quando escreveu isso, mas ele diz que quanto mais temos orgulho, mais nós o detestamos nos outros, talvez por conta da sua própria natureza competitiva. O orgulho é extremamente competitivo, como se dirá a seguir. Chegamos ao ponto central da moral cristã: o pecado capital, o mal supremo é o orgulho. Ele fala isso baseado naquilo que os mestres escreveram durante os séculos. Então, por exemplo, se você já deve ter ouvido falar numa lista chamada Os Sete Pecados Capitais. Capitais significa os sete pecados cabeças, que lideram e que puxam todos os demais. E o orgulho seria o pior de todos os pecados. Ah, no Oriente cristão, eram na verdade chamados de oito pensamentos, ou logismoi, que são espécie de enfermidades, patologias, paixões da alma. A palavra paixão pode ser traduzida pode ser entendida como patologia. E o ideal era que o cristão chegasse a um estado de apatheia, ou seja, de ausência, né? A de negação, a não paixão. A ausência de paixão. Paixão no sentido de patologia. E aí esse cristão que é livre dessas patologias, ele fica assim, então, livre para não ser governado pelas suas paixões. Ou seja, e o orgulho nessa lista também é o pecado supremo. Então, é baseado nessa leitura, nessa experiência de séculos de tradição cristã, que C.S. Lewis respeita muito e que diz que é o ponto central da moral cristã. Ele havia dito lá atrás, e ele menciona no livro, que não era o sexo o problema. O sexo não é, o pecado sexual não é o centro da moralidade cristã, nem a questão da sexualidade. Embora geralmente os cristãos parecem que dão muita ênfase à questão, né? Fala só pecado do sexo, isso, aquilo, outro, mas o pior realmente é
o orgulho. Eu acho que o C.S. Lewis, ele tinha uma... Não foi o C.S. Lewis, perdão, Santo Agostinho, que eu acho que tinha uma frase: é melhor ser um pecador humilde do que um santo orgulhoso. Ah, a Andrea colocou aqui, eu estou com o chat aberto aqui no celular. O Luquinhas falou, né, que o Tim Keller tinha citado algumas partes deste capítulo. Legal. Em qual livro, Lucas? Depois conta aí pra gente. E a Andrea, olha só, ela colocou a lista dos logismoi. Esses logismoi aí, que são pensamentos, eu nem sei se é assim que se fala, porque eu não falo grego, são é um conhecimento esquecido no Ocidente, porque isso vem do Oriente cristão. E a Dedéia colocou aqui um texto que eu escrevi no meu blog. Antigamente eu escrevia no blog, épocas em que blog fazia algum barulho, né? E que eu coloquei, fiz um estudo a respeito disso daí. Ah, o Igor falou que foi no ego transformado. Ah, legal, Igor. Ô, Igor, Lucas. Eu falei Igor porque ele usa o, aqui o perfil do Igor, mas é o Luquinha. E um dos livros bem interessantes para a gente se adentrar um pouco nessa questão dos logismoi aí, dos pensamentos, é escrito sobre Esicasmo, de Jean-Yves Leloup, que é um padre ortodoxo, publicado pela editora Vozes. É uma leitura muito gostosa, muito agradável, muito espiritual. Enfim, continuemos. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou diabo, conforme Lewis escreveu na página 166. Então todos conhecem a narrativa da queda do diabo, que era um anjo de luz, que era aí um anjo tremendo, maravilhoso, mas por conta do orgulho, pelo desejo de ser maior do que o próprio Deus, enfim, ou de ser adorado, ele acabou caindo nessa narrativa tradicional que nós temos a respeito desse ser de trevas. C.S. Lewis ele coloca uma pergunta assim: o quanto eu sou orgulhoso, né? O quanto eu sou orgulhoso? Como que nós podemos fazer esse autoexame? Dessa forma: quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam, ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas, né? E ele diz assim: a questão é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho dos demais. E aí ele dá alguns exemplos. É porque eu quis ser o destaque da festa que estou tão chateado que a outra pessoa tenha sido. Dois bicudos não se bicam. Então, essa falta de atenção que às vezes, né, a gente deixa de receber, as pessoas não percebem o quanto somos importantes, o quanto somos inteligentes, né? Puxa vida, ele me interrompeu durante a minha fala. Eu disse e ele nem me deu atenção e eu fiquei tão chateado. Eu acho que é normal ficar um pouco chateado, mas ficar tão chateado, a vida toda chateado, querer, né? Enfim, é aquela velha expressão, ficou com o ego ferido. O orgulho é essencialmente competitivo. Essa foto que eu pus aí é do Gastão, né? Gaston, que era aquele cara que queria o coração da Bela, aquela moça que gostava de ler, que era culta e ele queria de qualquer jeito que a Bela ficasse com ele e ele se achava o melhorzão, né? Enquanto os outros vícios são competitivos apenas por acidente. Então ele diz assim, que o orgulho sempre vai competir. Então um vai sempre querer ser mais rico que o outro, vai querer ser mais bonito que o outro, mais inteligente que o outro, cantar melhor que o outro, pregar melhor do que o outro, ser mais
onde o orgulho entra, ele quer ser competitivo. Agora, outros vícios, eles competem por acidente apenas, como a gente vai ver posteriormente num exemplo que o C.S. Lewis irá dar. O orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais que o próximo. E eu fui pegando aí essas fotos, essas gravuras aí da literatura infantil, porque tem esses arquétipos aí, né, simbólicos. Aí a bruxa, a rainha lá do desenho Branca de Neve, não sei se vocês, quando eu era criança eu assistia isso, não sei, vocês que já são bem mais novos do que eu, se lembram da Branca de Neve, deve lembrar, né, que é um negócio clássico, ela dizia, espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu. E todas as vezes que o espelho dizia não, não tem, ela ficava sossegada ali, toda feliz. Mas no dia que o espelho respondeu que tinha, nossa, essa mulher literalmente virou uma bruxa. Então, o orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Se eliminar o elemento competição, o orgulho vai ter pouco espaço de manifestação. Aqui o exemplo que C.S. Lewis havia dito que, dos exemplos que C.S. Lewis deu. O impulso sexual pode levar dois homens a competir, se ambos desejam a mesma garota. Tá vendo aí o Popeye e o Bruto sempre disputando. Se bem que aqui eu nem sei se é impulso sexual, né? Tá mais, esse desenho era mais para Dona Flor e seus dois maridos, né? Enfim, o impulso sexual pode levar dois homens a competir se ambos desejam a mesma garota. Mas isso se dá por acidente, uma vez que eles poderiam ter desejado duas garotas diferentes. Mas um homem orgulhoso vai querer tomar a sua garota de você, não porque a deseja, mas para provar a si mesmo que é mais homem. Então isso se dá puxa, esse acidente competitivo, ele pode se dar em qualquer área, né? Mas ele não precisa necessariamente ser competitivo. Um impulso sexual, a falta de castidade de uma pessoa não precisa estar em competição com outra pessoa, porque não necessariamente vão desejar, vão ter o mesmo objeto de desejo, não é mesmo? Então é nesse sentido que C.S. Lewis quer dizer que não necessariamente os outros pecados precisam ser competitivos, mas com o orgulho não tem jeito, o orgulho sempre será bastante competitivo. Alguém que queira ser o mais rico, não somente por avareza, mas por poder. Olha aí o desenho, né? Quem assistiu aí Meu Malvado Favorito? A gente tem gente que não gosta, né? Que as crianças crentes assistam esses desenhos, porque começa só pelo título, Meu Malvado Favorito. Como que a criança vai assistir um negócio desse daí, começar a gostar do malvado, enfim. Mas para quem assistiu sabe, né? Que eles queriam ver quem que era. Eles não se contentavam em ser malvados, em serem ladrões, mas eles tinham que, ou em serem ricos, mas eles tinham que saber quem era o maior de todos os vilões. E aí, no caso do desenho, eu não vou dar spoiler, não, se você não assistiu, mas eu imagino que você deva ter assistido, né? Então, essa é a questão do orgulho. Isso pode estar em qualquer lugar, né? Na igreja. Ah, eu não suporto ver aquele irmão pregando, porque ele prega melhor do que eu. Oh, eu não suporto, eu tenho que brilhar mais do que todo mundo, afinal sou o pastor da igreja, ninguém pode pregar melhor do que eu. Ou então cantar, eu não posso suportar ver aquela pessoa cantar, ela canta tão bem. E aí a pessoa orgulhosa vai querer destruir, né? Vai querer passar uma rasteira na pessoa, vai difamar, e assim sucessivamente. Isso pode estar em qualquer área. E é complicado, né? Porque o sistema que nós vivemos, ele já é formalmente competitivo em tudo, né? Para você entrar numa boa faculdade, você vai disputar um vestibular.
Para você conseguir um bom emprego, você vai disputar a vaga com outras pessoas tão boas quanto você. Para você conseguir um concurso público, você vai estar disputando também. E a grande questão é como fazer com que isso não nos torne pessoas assim, essencialmente competitivas, nesse sentido, talvez tão negativo de nos afetar em nossa interioridade, né? Mas é o sistema que nós vivemos, ele é assim, né? Nós vivemos num sistema de competição, para o bem ou para o mal, esse é o modo como nós escolhemos viver. Eu não sei se em outros tipos de sistema, eu acredito que isso deva aparecer em qualquer sistema, porque é próprio da natureza humana. Mas no nosso sistema, o fato é que ele está inserido no próprio no modus operandi, né? A competição ela realmente é estimulada, porque se entende que a partir da competição você vai ter sempre o melhor candidato, o melhor produto, o melhor carro, o melhor serviço, enfim, né? Como viver num sistema desse a ponto disso não te tornar uma pessoa orgulhosa, né? Acho que é um grande desafio. O líder político que quer ampliar os seus domínios, ou seja, ele não está satisfeito somente ali com o espaço de um município, de um estado, de uma cidade, de um país. Ele quer conquistar o mundo, né? Então, C.S. Lewis fala, isso está na base, o orgulho está na base de tantas coisas ruins que acontecem na sociedade, não é mesmo? Então, como é complicado esse pecado, esse erro. Isso daqui eu lembro que desde a primeira vez que eu li o livro do C.S. Lewis, eu nunca mais esqueci quando ele falou isso, porque outros vícios podem reunir pessoas. Então ali você está vendo dois piratas, né? Ou até dois caras, ele dá esse exemplo, duas pessoas bebendo no bar, assim, dois bêbados. Você pode ter até algum tipo de amizade, de comunhão entre pessoas em outras formas de pecado, né? Até mesmo entre uma quadrilha de assaltantes lá que estão planejando roubar um banco. Aqueles caras ali, de repente, são amigos, estão ali. Hoje em dia, eles até oram antes de fazer um assalto, alguns, né? Já, não sei se você já viu isso. Então, membros de uma seita, uma seita. Membros de uma seita é eles contra o resto do mundo. Uma característica de uma seita, assim, você tem bastante comunhão entre pessoas do grupo porque eles se imaginam combatendo o restante do mundo. É como um bando de piratas, nas palavras de Jonathan Edwards, é como um bando de piratas lutando contra o restante do mundo, né? Então, há vícios, há pecados que podem até reunir as pessoas, mas com orgulho não é assim. O orgulho ele é extremamente competitivo, não tem jeito. Quando na questão do orgulho, aonde ele aparecer, um tem que se sobressair e o outro tem que ser esmagado, né? Tem que ser retirado. O orgulhoso não pode conhecer a Deus, segundo C.S. Lewis, porque uma pessoa orgulhosa está desdenhando coisas e pessoas. E é claro que se você fica olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. Então, como diz a palavra, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Então, os antigos diziam isso com mais. Geralmente, os antigos diziam isso com maior ênfase, eu acho, porque talvez hoje em dia a gente trate muitas vezes o membro como um membro da igreja como um cliente, né? Então a gente quer oferecer um bom ambiente para ele entrar, sentar com a família dele, a gente oferece bancos confortáveis, a gente oferece um ar-condicionado, a gente oferece uma garagem para ele deixar o carro, a gente oferece boa música, a gente oferece uma palavra que vai deixar ele assim feliz, animado, né? Às vezes até usando técnicas de neurolinguística, a gente oferece um serviço que cuida da criança, dos
filhos dele enquanto ele está ali assistindo a palestra, ouvindo uma boa música, e no fim das contas a gente quer que ele fique para que ele pague também o serviço religioso que ele recebeu, e a gente ganha um bom dinheiro, a gente tem uma boa igreja, a gente tem um bom salário, e fique todo mundo feliz. Então, é mais ou menos isso como a gente tem tratado, acariciado o ego das pessoas. Mas os antigos, eles diziam, né? Você se lembra daquela frase, coração duro, né? Você tem que ser quebrantado diante de Deus. O que eles queriam dizer isso é que a pessoa tinha que se humilhar. Tem até um louvor lá, 25 anos atrás, que a gente cantava: humilhem-se diante de Deus e Ele o exaltará. É um louvor de uma seita aí que eu participei, que eu comecei minha carreira cristã. Enfim, mas C.S. Lewis ele diz isso, né? Que quem é orgulhoso não pode conhecer a Deus, não pode ter intimidade com Deus, não pode ter comunhão com Deus, não pode ter contato com Deus, porque não é à toa, talvez, que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira condição para você entrar no reino, conhecer a Deus, realmente é a humildade. C.S. Lewis faz, inclusive, a seguinte pergunta na página 169, para quem segue aí a editora Thomas Nelson: como alguém pode ser orgulhoso e tão religioso, muitas vezes? Eles amam um Deus imaginário. Eu coloquei aí nessa foto que representa aí o Narciso, o narcisista. Segundo o mito grego, o, esse deus era filho de outros deuses aí que se desentenderam, e foi colocado sobre ele uma seguinte condição: que ele não poderia ver a sua própria imagem, porque ele ia se achar tão bonito, que ele não ia fazer mais nada na vida a não ser ficar se contemplando até o ponto dele morrer de inanição. É basicamente isso, é a ideia do mito, mas é um mito muito bonito quando você ouve assim na história completa. Talvez não tenha muita correspondência aqui com o que o Lewis disse, mas eu coloquei porque eu lembrei de uma passagem de Filipenses que diz que cujo Deus é o próprio ventre. Ou seja, não deixa de ser um Deus imaginário, adorar o próprio ventre. Mas o que C.S. Lewis diz de uma maneira propriamente dita é que uma pessoa que ama um Deus imaginário até paga um tributo de humildade, dizendo assim, da boca para fora, né? Ah, eu não sou nada diante de Deus, eu não sou nada, ninguém é nada, Deus é o maior. Mas na prática a pessoa se acha incrível, né? A pessoa se acha maravilhosa, assim, ela se acha, puxa, Deus não poderia fazer nada se eu não existisse, se eu não pudesse fazer a obra dele, né? O pastor Ricardo que falava: esse demônio é fraco, eu não vou nem expulsar em nome de Jesus, expulso no meu próprio nome, né? A pessoa começa a colocar cartazes dela mesma atrás do altar, na porta da igreja, ministério fulano de tal, eu sou o cara, né? Então, até há um tributo de humildade da boca para fora, mas é um Deus imaginário, porque ele está sempre se colocando entre o melhor ou entre os melhores. Lewis diz assim: pagam alguns tostões de humildade imaginária para ele, e em troca obtém milhões em termos de orgulho diante dos seus companheiros. Aí C.S. Lewis faz uma suposição. Suponho que tenha sido nesse tipo de pessoa que Cristo estava pensando quando disse que alguns pregam sobre ele e expulsam demônios em seu nome apenas para ouvirem no juízo final que ele nunca os conheceu. Então, é o perigo de fazer um ídolo, de começar a adorar um Deus que não é o Deus proposto na Sagrada Escritura. Por isso, a importância daquilo que os teólogos chamaram na antiguidade de experiência mística, que seria o quê? Que seria o contato direto com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a experiência de Deus, porque somente a experiência com Deus vai reproduzir aquilo que Pedro sentiu quando viu Jesus da primeira vez,
Ele se ajoelhou no chão, né, depois da pesca maravilhosa e disse: Afasta de mim porque sou homem pecador." A pessoa não se sente digna de estar na presença de Deus. Daí a importância desse contato com o Senhor, não sendo algo teórico, não é um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Às vezes a gente fica questionando algumas coisas, achando que algumas coisas não podiam ser assim ou assado, e corremos o risco de fazer um Deus à nossa própria imagem e semelhança, ou coisa pior, um Deus imaginário. E aí o C.S. Lewis ele fala quando que a nossa experiência religiosa pode ser uma coisa ruim. Você está vendo aí essa gravura, vocês sabem, né? A respeito do relato do fariseu e do publicano. Lewis diz assim: sempre que a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si, ou se vê como um objeto pequeno e sujo. O melhor é esquecer-se completamente de si. Isso é muito importante porque, principalmente no meio, né? A gente fala do nosso meio evangélico. Muitas vezes pode acontecer aquela tendência de nós nos sentirmos melhores do que os outros. Nos sentirmos assim, somos os mais corretos, né? Somos aqueles que Deus mais aprova. E às vezes a nossa eloquência pode até convencer algumas pessoas, mas talvez não devesse ser esse o sentimento de quem se chegasse ao Evangelho, não começar a se sentir melhor do que os outros, né? A minha religião é a verdadeira e está todo mundo no erro, todo mundo é errado, só eu que sou certo. Então, estar próximo do Evangelho deveria ser o reconhecimento de que realmente não somos os melhores e que se estamos onde estamos é somente pela graça. E que mesmo fora do âmbito visível da igreja, da comunidade dos fiéis, existe muita gente melhor do que nós mesmos, fazendo muita coisa boa e que talvez até possa ser mais humilde, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, porque o C.S. Lewis ele diz que se a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons acima de tudo, que somos melhores, não é Deus que está trabalhando na nossa vida, mas é o próprio diabo. É o próprio diabo. Lembre-se que quando Paulo escreveu para Timóteo, ele disse, né? Eu sou o maior, o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. É claro que você não vai ficar o tempo todo falando assim, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou uma desgraça. Não é isso. A questão não é essa, né? Mas é ter essa consciência de que se você é salvo, foi por pura graça e bondade de Deus, foi por puro amor, não foi por nada de valioso que ele viu em você, em sentido de obras, né, em sentido de algo que você tenha feito, em sentido daquilo que você é, não é nada disso. É por graça, é pura e simplesmente graça de Deus. E se o Senhor ele deu o filho dele para morrer por você, no seu lugar, não é porque você é de algum modo assim valioso, no sentido assim, ah, Deus teve que dar o filho dele por você porque você é muito valioso. Não, não é esse o raciocínio. Ele deu o filho dele para morrer por você porque era a única forma de pagar o preço pelo pecado. Um homem transgrediu, a humanidade transgrediu e pecou. Um outro homem precisaria pagar o preço do pecado e ninguém era capaz, somente o Filho de Deus. Então, isso é por pura graça, por puro amor de Deus, que ele fez isso pela humanidade. Não é nenhum lugar
Nenhum lugar é porque havia algum tipo de preciosidade. A Bíblia não relata que em nenhum lugar é por causa da preciosidade do ser humano em si, mas sim por absoluta graça e bondade de Deus. Porque a gente precisa estabelecer novamente o evangelho em que o Cristo é o centro, Deus é o centro e não o ser humano é o centro. Entende? Então, não é pelo valor intrínseco do ser humano, não tem valor intrínseco do ser humano. Até mesmo o valor intrínseco do ser humano, o ser humano é um ser biológico, né? André não gosta muito que fala assim, mas assim, o seu gene varia muito pouco em relação a um chimpanzé. Não muda muito, pode ver, né? Tem muitos chimpanzé simpático, mais simpático do que muita gente. Então não muda muito. O que muda é realmente se tem algo que possa destacar o ser humano é a imagem e semelhança de Deus nele, não é mesmo? Então, eu sei que às vezes isso, para quem está muito baixo astral, muito caidão, né? De repente até cola você falar, né? Olha, você é mais precioso do que o ouro de Ofir, né? Você é você é raridade, né? Eu sempre pego no pé dessa letra aí, mas quando essa passagem bíblica diz mais raro, é porque ia ser mais fácil achar um metal precioso que era raro do que achar um ser humano por causa da ira do Senhor, né? Então, sempre uma distorção aí de passagens bíblicas. Então, é sempre por graça do Senhor, é a bondade do Senhor. Nós não merecíamos nada. A Bíblia diz que quando nós éramos ainda pecadores, a gente precisa de ter dimensão quando a Bíblia fala pecador diante de um Deus santo. Pecador diante de um Deus santo nas Escrituras Sagradas é uma coisa horrível. Deus não pode contemplar a maldade. É como um cachorro que volta ao seu vômito e come. Imagine se você vomitando, você vai lá, vomita num balde, aquela coisa horrível, depois você vai lá e come aquilo. Eu vou comer o meu vômito. É assim que o Senhor vê o pecado. E nós éramos pecadores. É nesse sentido que a graça e o amor de Deus vêm sobre nós. E quando a pessoa ela tem não isso somente na sua mente, mas ela sente isso em si, em algum momento da sua vida, aí ela tem a real dimensão de quem Deus é e de quem Ele é. Quando as pessoas falam assim, é, é muito severo, para que alguém tinha que morrer? Né? Por que Deus simplesmente não perdoa? Por que Jesus tinha que morrer na cruz pelos nossos pecados? As pessoas elas falam isso porque elas não têm dimensão da santidade de Deus, do atributo santidade de Deus, no sentido de que o pecado tinha que ser destruído e foi destruído na cruz. Se Deus pudesse somente perdoar, falar, está perdoado, como né, na parábola do filho pródigo, está perdoado, volta para casa. E aí tenta fazer uma teologia toda em cima só daquela parábola lá. O pai do filho pródigo não precisou matar ninguém, ele veio, só disse. Não é com essa finalidade, é preciso né, ter todo o conselho de Deus diante de si. Não é à toa que toda obra cerimonial do Antigo Testamento, desde até mesmo da queda do homem, quando Deus precisa matar um animal para vestir o ser humano, tudo aquilo lá depois você vai vendo através da lei, tudo isso vai sendo feito através do sacrifício. E a história da salvação é sempre a história do homem, de Deus procurando o homem. Adão peca, Deus vai lá e fala, oh, o que que foi, onde é que você está, né? É, e assim sucessivamente, é Abraão andando e Deus indo se revelando a Abraão, se revelando a Isaac, se revelando a Jacó, indo atrás de José. É sempre Deus sempre se revelando e buscando o ser humano, que o ser humano não faz isso por si mesmo, né? Então é tudo atribuído à pura graça e o amor de Deus, a meu ver. Outros vícios menos ruins vêm da obra que o diabo realiza em nós, em cima da nossa natureza animal. Mas aquele não vem absolutamente da nossa natureza animal. Ele vem diretamente do inferno, é puramente espiritual.
Então, o que que o Lewis está dizendo aqui? Tem coisas, tem pecados, tem vícios que eles vêm da nossa natureza animal. Então, por exemplo, a questão da sexualidade, né? Sexualidade é algo da nossa natureza animal, como de qualquer outro animal. Esse é o raciocínio de Lewis. Ou então, algo que tem a ver com a nossa cumilança, né? Com a cobiça, com os olhos. Tem coisa, a nossa ira, muitas vezes, aquele impulso violento, protecionista. Mas o orgulho não. O orgulho ele não precisa existir na natureza. Na opinião do Lewis, isso daí é puramente espiritual. É um orgulho vem das profundezas do inferno. Olha só, né? Que coisa pesada, né? Que coisa puxada. E consequentemente é bem mais sutil e bem mais mortal. É incrível. Às vezes, a pessoa às vezes ela pode ter vencido todos os vícios de cunho animal, vamos dizer dessa forma. A pessoa não fala mais palavrão, a pessoa não cobiça, a pessoa é um super dizimista, né? Dá dízimo de tudo e ofertante, participa de todos os cultos, de toda a Santa Ceia, não fala palavrão. Nossa, vocês precisam ler um sermão chamado Os Quase Cristãos, do C.S. Lewis, não, do John Wesley. Quando ele vai descrevendo um quase cristão, você pensa assim, nossa, esse daí é quase cristão, eu sou o quê então? Mas aí ele vai dizendo, né, uma pessoa pode, né, formalmente estar assim perfeita, mas no seu coração ter orgulho. E isso é bem mais sutil e é bem mais mortal. O orgulho pode ser usado muitas vezes para derrotar os vícios mais simples. E Lewis chama isso daí é, ditadura do orgulho. A ditadura do orgulho. Então, se uma pessoa dizer assim, puxa, isso é bem complicado, viu? É muito sutil. Ah, seja homem, você não pode se deixar vencer por causa aí do cigarro. Isso não é digno da sua estirpe, não é digno da sua raça. Você ter algum vício. Você vai vendo assim que é sempre apelando o quê? Para o orgulho da pessoa. Não está falando a respeito de um Deus santo, de santidade, não. É o orgulho. Então, para várias coisas, para a pessoa ser um excelente atleta, para a pessoa ser um excelente estudante, um excelente trabalhador. Pode-se apelar para todas essas coisas, para todas essas questões, mas formando o quê? Ah, você não pode, ó, você está vendo fulano de tal, tem uma vida exemplar, né? Não costuma dizer assim, olha para o seu irmão aí, né? Olha como ele é, tentando ativar o quê? O brio da pessoa. E o Lewis vai dizer que isso daí é simplesmente diabólico, né? Porque você está impondo aí a ditadura do orgulho, você está instigando ainda mais a competição, né? Você está querendo mexer, talvez num ponto, num sentido humano, assim, talvez isso possa realmente funcionar. Só não sei se isso vai gerar pessoas santas, se gerar uma pessoa realmente orgulhosa. Então, precisa tomar muito cuidado com isso daí. E no final, C.S. Lewis, ele vai falar algumas coisas assim para se precaver contra possíveis mal entendidos, né? Então ele diz assim, primeiro, o prazer em ser elogiado não é orgulho. O prazer em ser elogiado não é orgulho. O problema não é agradar quem você queria, pois quando você começa a se achar, mas quando você começa a se achar por ter feito o que fez, e quando não liga a mínima para o elogio de ninguém, terá chegado ao fundo do poço. Então, eu faço sei lá, eu faço um negócio para agradar minha esposa, para agradar minha mãe, meu pai, para agradar os irmãos da igreja, e eu quero ser elogiado. Então, essa aula, pô, tô dando essa aulinha aqui, preparei esse slide, para quê? Né? E eu gosto que alguém venha e fale assim, ó, oh, legal, professor, boa aula, que legal. Fala que isso daí não é necessariamente orgulho, né? Quando você mostra até assim, que a pessoa
ela tem apreço pela opinião do outro. Então você põe lá uma fotinho lá para ser curtido lá no Facebook, né, junto com o seu cachorrinho, com a sua família. Para você é legal, de repente, né? Depende do que está no seu coração, obviamente, mas assim, que não é errado, né? Como aquela criança que faz um desenho lá, um garrancho, mas quer que recebeu o elogio do papai e da mamãe, que isso não é o problema, que isso não é orgulho. O problema é quando a pessoa começa a receber esses elogios, essas curtidas, e ela começa realmente a se achar muito boa. Poxa, eu sou bom mesmo, hein? E vai chegar num ponto que a pessoa já nem liga mais para aquilo que o outro pensa, sendo que ela já fala, eu sei que eu sou bom, não importa o que essa ralé diga a respeito de mim. E aí o Lewis está dizendo que aí sim você está chegando ao fundo do poço. Ele vai falar até assim que a vaidade é até uma coisa infantil diante disso daí, né? Uma coisa, sei lá, a pessoa se arruma lá, talvez esteja meio carente de orgulho, carente de elogio, né? A pessoa vai lá, se arruma, a menina vai lá, mexe o cabelo, faz uma maquiagem, o cara põe uma roupa legal, bate uma foto, tá sentindo carência, tá precisando de se sentir autoestima melhorar, as pessoas ir lá e curtir, etc e tal. Pode até virar uma coisa meio doentia isso, né? Se for de uma forma muito exagerada. E aí a pessoa começa a receber, ela começa a se achar, fala, pô, eu sou o mais bonito de todos, né? E aí começa a se achar aí o melhor, começa a ficar complicada a coisa. 2. Ter uma admiração calorosa por algo ou alguém não é o pecado do orgulho pecaminoso, a não ser que por ter tal admiração a pessoa começa a se colocar acima das demais. Então, não é errado, por exemplo, você ser patriótico. Poxa, eu amo minha nação, eu gosto, né? Eu amo o meu sobrenome, sou de uma família nobre, enfim, não tenho. Talvez, eu gosto de ter uma ascendência alemã, uma ascendência japonesa, africana, o que for. Não tem problema, né? O time que eu torço. O problema é quando você começa essa admiração começa a ter tons doentios e começa você, inclusive, ter atitudes injustas e erradas por conta dessa preferência que você tem a respeito de algo ou de alguém. Então, isso começa a se tornar complicado. Então, não tem problema nenhum você, eu sinto orgulho, né, de fazer parte do clube do Bolinha, sei lá. Não tem isso em si não é errado. O problema é quando você começar a achar que o clube do Bolinha é o clube e que não tem mais nenhum tão bom e que todos deveriam assim se render ao clube do Bolinha. Aí já seria um problema. Não podemos achar que o orgulho é algo que Deus proíbe porque se ofende com ele, ou que a humildade é uma ordenança por ser algo devido à sua própria dignidade. Porque eu entendi que o Lewis quis dizer assim: Deus não odeia o orgulho porque ele, Deus, é orgulhoso. Não é isso. Mas é que o Senhor sabe que a atitude de humildade é a única possível para fazer com que a pessoa em si se abra para a manifestação do próprio Deus na vida dela. Então, não é que está havendo um choque de egos. Então, por exemplo, assim, é, eu conheço pessoas que dizem assim, que já disseram assim, eu já vi pessoas dizerem assim, eu jamais seria cristão porque vocês adoram uma divindade egóica que fica ali no céu de braço cruzado olhando enquanto vocês estão tudo cantando para ele, eu te amo, e ele está lá, me adorem, eu quero ser adorado por vocês. Não é isso daí, né? Não é a questão. Primeiro que o louvor é a expressão de um amor, como o amor de dois amantes, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que essa demonstração, essa prostração diante do Senhor é a manifestação de um coração humilde e é somente com a humildade que é possível a manifestação de Deus que quer se doar. Então, o tempo todo na Sagrada Escritura a gente tem um Deus que quer se doar à humanidade. Não é um Deus apático que fica indiferente
indiferente à dor e aos erros dos seres humanos. Então, quando a Bíblia diz, né, que Deus se irou contra o pecado humano, a gente vê que não é um Deus indiferente. Ele não gosta do erro, ele não gosta do pecado, da crueldade, ele não gosta né, da maldade, mas ele não ficou apático a isso. Ele veio ao encontro do homem de diversas formas no Antigo Testamento, pela vida de homens e mulheres de Deus, profetas, ao ponto de, em um determinado momento da história, encarnar-se, identificar-se com a nossa natureza e com a nossa dor e dar a vida por nós. Então, é o tempo todo um Deus de doação. E a pessoa só vai poder receber essa doação da parte de Deus se for humilde, né, para receber, para reconhecer o seu próprio estado de necessidade diante do Senhor. Uma pessoa humilde não será um tipo de pessoa pedante e bajuladora que está sempre dizendo que não é ninguém. Uma pessoa que fica até um pouco chata. O C.S. Lewis ele vai dizer assim, já lá terminando na página 174, que provavelmente tudo que você vai pensar a respeito dela, dessa pessoa humilde, é que ela parece uma pessoa alegre, inteligente, que demonstrou interesse de verdade no que você disse para ela. Se você não gosta dela, será porque sentiu um pouco de inveja de qualquer um que parece curtir a vida com tanta facilidade. Ela não estará pensando sobre humildade. Na verdade, não estará sequer pensando nela mesma. E aí Lewis encerra dizendo: se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo. Reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está, na verdade, sendo prepotente demais. Então, Lewis aqui, ele dá essa espetada, né? Diz que é primeiro, que é para se tornar humilde, é primeiro preciso reconhecer que há aí um orgulho da nossa parte e que se nós acharmos que não há isso em nós, na verdade estaremos sendo prepotentes. E é assim que o C.S. Lewis encerra esse capítulo. Será realmente que esse é o maior de todos os pecados? Será que esse é o centro da moralidade cristã? Será que realmente somente com humildade nós podemos estar abertos aí à manifestação de Deus em nossas vidas? Será que essas outras excludentes do orgulho que Lewis colocou aqui são suficientes? Será que existe mais alguma? São algumas das questões que a gente pode colocar aí para pensar nesse assunto. Amém? Então é isso, meus irmãos. Deixa eu